estamos aqui com 2 convidados muito especiais, né, Estela? Com certeza. Lucas e Lari, é uma honra receber vocês aqui no podcast. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, Sim, né? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Estamos aqui com os gente. proprietários do E aí Burger. Sejam bem-vindos. Exatamente. Muito obrigada, gente. E assunto com eles não vai faltar, com certeza, né, Lucas e Lari? O primeiro de muitos, Com né? certeza. E nós escolhemos o tema hoje, bem atrativo para todos nós, que Sim, nós com certeza. adoramos, né? Adoro. E tenho certeza que vocês que estão assistindo também vão adorar. Queria saber desse casal. Como que vocês conquistaram o primeiro 1 milhão? Pergunta que não quer calar. Exato. Todo mundo tá esperando. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Nubia e Estela. Também é uma honra pra gente estar aqui com vocês, né? Ainda mais respondendo essas perguntas que vocês vão fazer para nós, né? Gostaria de começar o podcast deixando a Larissa falar, porque ela adora falar, né? Isso aí, Lari. Eu fico com um pouco de vergonha, ela mais acelerada do que né? Então vai, Lari, começa. Não, você começa Não, falando como que a brincadeira, gente brincadeira. conseguiu. Então, Nubia e Estela, essa é uma pergunta muito recorrente na nossa vida, né? Vários amigos, inclusive, perguntam para nós, né? O pessoal que acompanhou a nossa trajetória, porque foi algo muito rápido, né? Assim, nós sabíamos aonde nós queríamos chegar, mas a gente não imaginou que fosse tão rápido, né? Então, sempre que algum amigo meu me pergunta, como que eu faço para ganhar dinheiro? O que está dando dinheiro hoje em dia, né? Eu acho que as pessoas, elas são muito capitalistas, né? Eu também sou muito capitalista. Mas tem algumas coisas que as pessoas, elas precisam entender antes de chegar no primeiro milhão, ou, enfim, ou conquistar o que a gente chama de riqueza e de uma vida mais próspera, né? Vamos chamar de prosperidade, né? E o que eu falo para todo mundo, né? A primeira coisa que eu falo é que a primeira coisa que você tem que saber na sua vida é o que você gosta de fazer, né? A gente tem que pensar hoje, pessoal, que o dia tem 24 horas. 10 horas a gente está trabalhando. As outras 8 horas a gente está dormindo e o restante do tempo nós estamos no mercado, levando o filho na escola, indo na academia, enfim. Se você busca algo que não é prazeroso para você somente por dinheiro, você não vai conseguir dar seguimento naquilo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar quadro, eu gosto de cozinhar, eu gosto de correr de kart, enfim, eu acho que esse é o primeiro ponto, é buscar aquilo que você realmente ama, fazer que você é apaixonado, porque aí aquilo lá não vira trabalho, né? Acaba se tornando algo que faz parte da sua vida. Igual, por exemplo, hoje eu tenho o mesmo prazer que eu tenho de assistir uma série, ou ler um livro, ou fazer uma viagem, eu tenho também de ir numa inauguração de uma loja, ou quando eu faço a venda de uma franquia, ou quando a gente inaugura uma loja nova. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber se você tem o perfil para aquilo. Muita gente fala em empreendedorismo hoje no Brasil, mas eu vejo que, assim, quando eu começo a acompanhar o mercado, eu vejo que muitas pessoas elas não têm perfil para empreender. Então, você tem que ter o perfil adequado para o que você está fazendo. Eu tenho uma irmã mais nova que o perfil dela é ser dentista, ela não tem perfil para empreendedorismo, mas eu sei que ela vai ser uma excelente dentista, né? Então, o segundo passo é, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho conhecimento desse mercado, eu estudei para isso, né? Eu leio todo dia sobre isso, entendeu? Então, esses 2 pontos são pontos chaves, né, para você buscar o primeiro milhão, digamos assim, a sua vida mais próspera, né? E o terceiro é você não desistir nos primeiros momentos de dificuldade, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, a resiliência, né? Muita gente fala sobre isso, mas quando a gente vê no dia a dia, na prática, isso acaba não acontecendo, né? A partir do momento que você começa a empreender, você assina um contrato onde você não sabe se você vai receber no final do mês, você não sabe quantas horas você vai trabalhar, e você tem que estar disposto
né? O empreendedorismo é 90% do tempo trabalho e dificuldade, né? Então, os outros 10% só que o dinheiro ele acaba entrando em segundo plano, né? Então, eu acho que isso é o que muita gente não entende, né? Enquanto a pessoa que ela está no regime CLT, ela trabalha ali 8, 10 horas por dia, tá tudo certo, foi a vida que ela escolheu. Quando você é empresário, quando você começa a empreender, você não tem hora para trabalhar. Eu já cansei de estar num restaurante com a Larissa, ter que sair, atender o telefone, fazer uma reunião, ou eu estou em alguma viagem, ter que pegar o avião no mesmo dia, voltar para resolver algum problema da hamburgueria, ou empréstimos que você tem que fazer ao longo da sua jornada, noites sem dormir com problemas relacionados a maquinários, problemas relacionados a funcionários, problemas relacionados a fornecedores, entrega. Então você trabalha praticamente 24 horas do seu dia. Eu já cansei de atender franqueado 11 horas da noite, meia-noite, problemas com funcionários que me ligam, problemas relacionados à logística, o caminhão me entregou tal coisa. Então, quando nós começamos o negócio e nós estávamos na marmitaria, né, eu acordava todo dia às 6 horas da manhã, eu não tinha fornecedor na época, né, eu tinha que ir no atacadão, e a gente trabalhava praticamente até as 2 da manhã para fazer toda a limpeza, né, da chapa, a limpeza da coifa, a limpeza do chão. A Larissa, na época, trabalhava na Dafit, ela acordava também às 6 horas da manhã, pegava o fretado às 7, voltava às 7 horas da noite, ia para a marmitaria e saía às 2 da manhã comigo. Então, você ficar durante um ano trabalhando, dormindo praticamente 4, 5 horas por dia, não é para qualquer um, né? A maioria desiste nesse ponto, entendeu? Então, a resiliência é algo que muita gente fala, né? Posta lá, tem que ter resiliência, não sei o quê. Mas quando passa um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é muito complicado. E é aí que a maioria desiste, né? A maioria das empresas hoje, 90% das microempresas, elas fecham em 2 anos no Brasil, e muita gente desiste, né? Você está disposto a vender o seu carro para colocar na sua empresa para fazer um fluxo de caixa, né? Você está disposto a morar num apartamento menor durante 2, 3 anos, ficar 2, 3 anos sem viajar, ou sem sair para ir num restaurante, ou sem sair para passear, para colocar esse dinheiro no seu negócio? Então, muita gente quer empreender, mas eu vejo que quando chega na hora H, não tem esse perfil, né? Por isso que tem um ditado, né, que fala que as pessoas que prosperam, elas fazem o que elas não gostam, né? E as pessoas que não prosperam, elas fazem aquilo que elas gostam. E realmente é muito mais fácil você ter uma vida onde chega final do mês, você já sabe quanto você vai ganhar, você faz um planejamento com aquele caixa, né? Eu ganho 3, 4 mil reais. Legal, vou 2 vezes na semana eu posso ir no cinema, uma vez na semana eu posso pedir um iFood, uma vez ao ano eu faço uma viagem para a praia, final do ano, e tá tudo bem, foi a vida que ela escolheu, né? Então ela aprende a se planejar com aquele capital, chega às 6 horas quando ela sai do trabalho, ela desliga o telefone e acabou. E a vida do empresário não é assim, né? Empreender é muito complexo, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, você tem que conhecer o seu mercado, né? Você não pode sangrar, senão os seus concorrentes eles destroem o seu negócio, né? Hoje a gente tem concorrentes com muito mais capital do que a gente, como o Madeiro, McDonald's, Burger King. Então a gente tem que aprender a jogar o jogo, né? Então acho que respondendo a sua pergunta, né, o que você tem que fazer para chegar no primeiro milhão, eu acho que são essas 3 partes. Você ser apaixonado por aquilo que você faz, entender do seu negócio e não desistir nunca, nunca, entendeu? Porque se você desiste na primeira oportunidade, né, você fica indo de galho em galho. Então eu vejo que tem muitos empreendedores ou empresários que eles sempre vão atrás do dinheiro. Então ele começa ali num negócio, ele vê que não dá certo, aí vai para outro negócio, ele vê que não dá certo, ele vai para outro negócio, então ele não tem foco, né? Então o foco no empreendedorismo é assim muito, você tem que ser muito grande,
né? Quando a gente pega, por exemplo, grandes youtubers aqui do Brasil, foram 20 vídeos que viralizaram de, sei lá, 500 que eles soltaram no YouTube, sabe? E músicos, a mesma coisa, vocês entrevistam músicos, vocês sabem, quando a gente pega a história, né, o cara lança lá 200 músicas e aí uma viraliza, né? Então tiveram vários músicos que foram rejeitados por várias, como é que chama? Gravador. Gravadoras, né? E aí na última foi um negócio meteórico, assim como artistas também que foram recusados para vários papéis de filmes. Aí quando foram fazer o filme deu certo, né? Uma história muito bacana do Sylvester Stallone quando ele vai fazer o Rock, né? Ele não tinha dinheiro, ele teve que vender o cachorro dele para levantar o capital. Ele fez o filme e assim explodiu e todas as gravadoras negaram o filme dele. Então, essa resiliência que muita gente fala, quando a gente entra num país igual ao nosso, né, com vários auxílios que as pessoas acabam tendo acesso, a desinformação, a falta de conhecimento, acaba não tendo essa resiliência. E aí entra numa vida automática, né, que a gente chama da corrida dos ratos, né? E você acaba trabalhando tanto num regime CLT, digamos assim, que você não tem tempo para pensar em outras coisas ou para sair fora da caixa, você fica acomodado e aí quando vê passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa chega lá nos 70 anos, o que eu fiz, né? Nossa, eu trabalhei 50 anos na mesma empresa, acordando no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que é isso, Que nunca perfil também. ter um perfil para isso e nunca desistir. É que você falou muito bem, a sua explicação foi excelente e muitas vezes não tem um certo e um errado, né? É igual você citou da sua irmã, que algumas coisas você fala, não vai ser legal nisso, mas vai ser uma excelente dentista. É a pessoa também ter essa leitura, né? De qual é o perfil dela, porque hoje em dia as pessoas querem muito o quê? Ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Mas as pessoas Né? não querem ter trabalho, né? Não quer ter trabalho, né? Então, Exatamente. exatamente assim, você vai vender seu carro, entendeu? Você vai, tem um apartamento que você mora e você vai diminuir o padrão de vida. Então, muitas vezes as pessoas querem a vida que vocês têm, mas elas não querem passar por tudo que vocês passaram. Ela só quer pegar a parte do quê? 1 milhão. Por isso elas ficam ganhando 1 milhão. Entendeu? 1 milhão. Entendeu? Elas querem focar no milhão, né? Mas é assim, para vocês chegarem nesse primeiro 1 milhão, né? Não é tão fácil assim. É igual o Lucas estava falando, né? Eu fui CLT, antes de ser empresária eu era estilista. Falar, né? Quando a gente se conhecia. Exatamente, eu era estilista, trabalhava na Dafit. Então, assim, pra mim era um perfil completamente diferente. Totalmente, né? Porque o Lucas sempre foi empresário, né? Então, quando a gente se conheceu, eu entrava no trabalho 8 da manhã, saía às 9 da noite, não via o dia passar. Tanto é que ele ia me buscar e eu dormia no meio do caminho. Ele falava, nossa, mas você já dormiu? Eu falava, tô muito cansada. E quando a gente começou a empreender, eu não tinha perfil nenhum. Eu falava assim, gente, como que eu vou conseguir tocar esse negócio, Como foi né? lá no começo, assim? Então, foi bem assim, a gente começou na marmitaria, né? Então, assim, No apartamento. no apartamento, depois- né, que a gente vendeu alguns lanches lá, mas assim, não tinha financeiro, né? Entrava o dinheiro ali, guardava. Agora na marmitaria, como a gente tinha que fazer comprar Vocês que embalagem. faziam as compras? A gente fazia tudo. Tudo. Ia no mercado. A gente Tudo, fazia tudo. eu fazia as compras de manhã, porque no começo ela estava na Dafit, né? Tá uma história legal para contar para vocês, né? Porque o pai da Lara é médico, né? Um médico cardiologista, e ele é muito bom como médico, né? Mas ele não tem conhecimento de Perfil de empreendedor, né? É aquele cara que vai comprando imóvel e fica assim, nesse perfil, não tem perfil de empresário, né? E aí, quando nós começamos na marmitaria, eu falava, amor, você vai ter que sair da Dafit. Ela, não, imagina, eu vou largar meu emprego, né? Me formei. Isso, vou largar minha profissão, né? Só que aí o negócio começou a bombou muito rápido, assim, em Quanto tempo, Lucas? 2 semanas na marmitaria. Sério? No primeiro mês a gente bateu 100 mil. Isso há 5 anos atrás, sem iFood, sem logo e sem empresa aberta. Então,
com lanche Era a só no 27 Instagram, reais. né? No Instagram. É. E a gente tinha um WhatsApp também que a gente ia. As tinha um vendas grupo eram que ia todas ficar feitas pelo divulgando. WhatsApp. Tanto é que no primeiro mês minhas 2 irmãs já estavam me ajudando, meus amigos, minha mãe, a mãe dela, meu pai. Então, assim, foi muito rápido. Foi meteórico, assim, na marmitaria. Em 5 meses e meio a gente fez 600 mil reais. Foi muito rápido. E aí no primeiro mês ela já largou a Dafit, né? E aí, quando nós fomos na casa do pai dela, o pai dela falou, imagina, você vai largar o seu emprego vai virar hambúrguer, ele falou, né? Vai ficar Vai na numa chapa, chapa, né? E aí quando ela falou, olha pai, o que eu faço em um dia lá num sábado é o que eu ganho na Dafit hoje. Aí ele falou, não é possível. Aí ela falou assim, a gente bateu 100 mil no primeiro mês. Aí ele ficou desacreditado, né? Ele não Sim. acreditava nos números, né? E a mãe dela já foi o contrário. Como a mãe dela já teve restaurante japonês e ela sabia do potencial do negócio, né? Então a mãe dela já deu a maior força pra gente no começo, porque ela já tinha sido empresária, empreendedora, né? Então foi muito rápido essa ascensão, né? Lá na marmitaria, mesmo na pandemia, já vinha gente de Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Campinas. Muita gente ia embora, porque era um local muito simples, então formava fila, né? Aí chegava lá, ué, mas onde é o EA Burger? Porque não tinha logo, não tinha Não tinha nada. fachada, não tinha Na nada. Tia Landa, do lado da Domus, hoje abriu uma... Ali na Barão de Na Tefé. Barão de Ah, tá. Tefé, chamava Tia Landa, né? Então nós tínhamos sublocado o local. Aí assim, de domingo tinha culto, aí a galera chegava lá, tava tendo A culto. gente ficava esperando isso pra Meu, foi um caos, assim, né? O pedido tudo no WhatsApp, não tinha iFood. É que a entendeu? gente sempre investiu muito em marketing, né? Então, assim, a gente faturava e colocava no marketing. Loucura, porque a gente tava numa marmitaria, né? Sim. E a gente tava lá sempre investindo em marketing. Por isso que a gente cresceu tão rápido também. Eu já colocava 2 mil por semana no Instagram, desde a primeira semana. Caramba. E assim, Lucas, é muito interessante, né? Porque eu conheço eles faz pouco tempo. Mas eu tenho muitos amigos, tanto eu quanto a Sim, Estela, nossa, bom que é falar amigo em Instagram. comum, né? E de vocês, né? E então, assim, às vezes falava alguma coisa, meu, vocês viram como eles se destacaram. E eu vou ser muito sincero, isso é muito verdade que eu vou falar. E a Estela pode falar que ela também já me falou isso. Meu, eles ficaram milionários, eles começaram vendendo lanche em casa. E eu juro por Deus o que eu vou falar pra vocês. Eu não conhecia vocês não eram próximos da Dai. E eu falava pra Estela, eu falava, meu, tem que trazer esses caras pra contar a história deles aqui, né? Porque como começa a vender um lanche em casa, é de Jundiaí, é jundiaiense, a gente tem que valorizar isso daqui, porque tem toda uma história, né? Nós somos jundiaenses também, e nós não conhecemos eles. E aí virava, mexia a falar de lanche. Não, porque o lanche, já comeu o lanche deles? Eu falo, caramba, meu, quem são eles? Né? E Mas vocês... bem antes do podcast, a galera já falava de vocês. Muito. E as pessoas comentam muito. Às vezes vem alguns empresários aqui, a gente começa a falar de negócio, que é o Colodo. Citou, meu, você viu que os caras estão voando. Ele e a Lari tá voando. Eu ficava olhando aquela cara de paisagem, né? Quem são eles? Né? E aí calhou que a vida foi secando. Hoje vocês são mais próximos. Aí por final, a Lari não E se conhece. e a Estela sempre falava assim, não, a Lari era minha cliente, a Lari era minha cliente. Precisa voltar agora. Vamos voltar. E conta pra nós, assim, vocês, pra quem não conhece vocês, né? Vocês são jundiaense, A Lara é de São Paulo. a Lara é de São Paulo. Vocês começaram, como foi essa ideia? Vou começar a vender lanche aqui em casa, né? Como foi? Porque eu vi até que a Camila repostou, que quando vocês fizeram uma publicação lá no Instagram, olha, já temos 66 pedidos hoje, nossa meta é bater 100. E isso faz alguns anos. Eu falei, meu, hoje eles vão bater isso na primeira hora, né? E eu adoro essas histórias, eu adoro. Então conta um pouquinho pra nós, como foi? Bom, eu já trabalhava há muitos anos com marketing digital, né? Minha formação é na área gastronômica, né? Sou formado em gastronomia, mas eu tinha uma agência de marketing digital focada em bares e restaurantes. Então eu já atendia grandes empresas aqui no Brasil, era uma empresa que estava faturando muito alto na época, eu tinha mais de 40 colaboradores, eu estava indo para Orlando abrir uma filial lá junto com o Tony, que hoje é meu irmão e meu cunhado, né? E nós fomos para Malta, onde eu fui pedir a Larissa em casamento, e a gente foi comemorar essa expansão dessa empresa. E aí, quando chegou a pandemia, nós estávamos lá, inclusive,
né? E todos esses bares e restaurantes, eles cancelaram o contrato comigo. Então eu saí na época de um faturamento de R$ 500.000 mês para praticamente uma empresa quebrada, né? Só que as contas elas não param de chegar, né? Cartão de crédito, que já tinha... Ninguém imaginava como iria ser na pandemia, né? Muita gente quebrou, inclusive, na pandemia. E quando nós voltamos de Malta, eu entrei numa depressão muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, saía para atender cliente, escritório, né? Comecei a ficar em casa. E a Larissa falou: Olha, amor, o seu hambúrguer é muito. Como a Larissa morou alguns anos em Nova York, ela falava: Olha, amor, o seu hambúrguer é muito melhor do que os que eu comi em Nova York, vamos abrir uma hamburgueria. Eu falei: Não, imagina, você tá louca, né? Abrir uma hamburgueria. A gente falou, vamos começar a vender lanche. A ideia foi pros sua. amigos, Foi dela, minha, foi dela. Vamos começar, né? Pros Porque amigos ali, né? Sim. ela queria que eu fizesse alguma coisa também, Que né? ocupasse a cabeça Ocupasse a mesmo, né? cabeça. E aí nós fizemos alguns lanches de teste na casa da mãe dela na época. E aí a gente criou um logo, né? Porque eu tinha os designers da agência, né? E aí ela falou assim: Amor, quanto que você tem no banco? Eu falei: Olha, o que eu consigo investir é 2,5. Ela falou: Eu tenho 2,5 também. E aí nós começamos um negócio com 5 mil no apartamento. Então a gente com R$ 2.500 foram insumos e as coisas no Mercado Livre, saco craft, sem logo, embalagem, essas coisas. Né? E os outros 2,5, como eu já tinha conhecimento de marketing digital, eu coloquei já no Instagram. E comecei a fomentar aquilo lá, né? Nova hamburgueria, ninguém sabia onde que era, né? Nova hamburgueria em Jundiaí, né? Contratei 2 motoboys e a gente começou com reserva. E aí na primeira sexta-feira que a gente começou a vender lanche, nós vendemos os 50 lanches. E é Na muito primeira engraçado. sexta? Na primeira E é sexta. muito engraçado a gente falar assim, a gente vendia lanche sob encomenda, A mas gente vendia sob encomenda. E a gente vendia durante a semana pra entregar no final de eu brinco, semana. a gente nunca vendeu menos do que 50 lanches, desde a época do apartamento. E aí a gente vendeu sexta, sábado e domingo, foram 150 lanches, né? E aí na segunda-feira o síndico me ligou: Ó, tá aqui sua multa. Tava minha irmã lá numa foto do elevador com o saco craft, né? Falou: Olha, você pode vender hambúrguer no apartamento. Nisso minha mãe tinha ido viajar. Aí a gente limpou o apartamento inteiro, tava assim, um caos, né? Depois eu tive que chamar uma outra empresa de limpeza, então uma parte do lucro ali no final de semana foi pra empresa de limpeza, né? Pra eles O show não dava vantagem. E aí na outra semana eu liguei pro meu pai, expliquei pra ele, falou: Vai lá na casa da sua avó, né? Aí cheguei lá na outra sexta-feira, porque as encomendas já estavam vindo. E a galera: Nossa, o melhor lanche que eu já comi, maravilhoso, sensacional. E o Instagram já tava bombando, o negócio começou a viralizar muito rápido. Aí nós fomos pra casa da minha avó também, sexta, sábado e domingo, contratamos motoboy, tudo irregular, né? Não tinha CNPJ, não tinha nada. E aí quando chegou na segunda-feira, minha tia me chamou e falou: Viu, olha aí que o teto da nossa cozinha. O cachorrinho dela tava todo O engordurado. cachorro tudo engordurado. Falou: Lucas, eu escorreguei de madrugada aqui, é um perigo pra vovó, ela vai entrar na cozinha, o quarto dela tá cheirando, acabou com a casa, né? E era uma chapa assim no Mercado Livre, que quando eu fazia o movimento do Smash, ela pegava fogo, porque era muita gordura caindo no fogão, né? E aí eu falei: Amor, o que a gente vai fazer agora, né? Porque a gente já tem um negócio, né? Já tem cliente e a gente não pode parar esse negócio, né? E aí a gente teve a ideia de buscar um local que já estava abrindo no almoço, né? E que fosse abrir e que a gente pudesse utilizar na janta. E eu falei: tem que ser uma marmitaria. E aí eu lembrei da Tia Landa, que era uma localização boa, perto da Avenida Jundiaí. Aí chegou na segunda-feira, eu bati lá: Oi, tudo bem? Queria falar com a dona. Aí a mulher olhou pra mim e falou: Mas quem que é? Eu falei: Meu nome é Lucas, né? O proprietário tá aí? Falou: Tá, ela chama Carla. Beleza, eu fui lá e falei: Carla, o negócio é o seguinte, eu tô começando um negócio agora, né? Eu queria sublocar a sua marmitaria, a gente tá vendendo uma média de 50 lanches por noite. Ela falou: Tá bom, R$ 2.000. Eu falei: Então beleza, sexta-feira eu tô aqui. E aí a gente iniciou lá na Tia Landa, né? Só que aí começaram os problemas, né? Porque a gente estava faturando muito alto. Elas chegavam lá sexta-feira, tinha caixinha de hambúrguer até o teto, e na segunda-feira não tinha nada.
E aí na segunda semana já aumentaram o aluguel para 4 mil. E aí a gente Ah. tinha 10 motoboys que ficavam ali. Não tinha contrato, tinha nada, né? Nada. E aí o negócio começou assim, a bombar muito rápido, né? E depois de um tempo a gente falou, olha, chegou a hora da gente abrir a primeira loja. E aí nós fechamos a marmitaria na pandemia, soltamos uma nota que a gente iria abrir a primeira loja. Só que desse fechamento para a primeira loja foram 6 meses. A gente ficou 6 meses sem vender. Não, ninguém acreditou. Todo mundo falou, não acredito que vocês vão fechar por 6 meses. Vocês não têm medo da marca, né, acabar, assim, E das aí, pessoas esquecerem. Quando Mas nós... isso foi ideia de vocês? Foi. Mas fechar mesmo 6 meses? Não, porque a gente estava em reforma. A gente estava em reforma. A gente precisou encontrar um outro ponto, porque elas queriam subir o aluguel para 6 mil. Falei, 6 mil, não vou ficar aqui nessa estrutura, a gente já tinha dinheiro em caixa, então vamos montar a primeira loja. Só que a gente demorou uns 2 meses para achar o ponto que nós gostaríamos, que foi lá no Beco. Né? E aí eu cheguei lá no Beco, né, o FA Oliva, quem é você? Cadê o seu faturamento? Qual que é o seu... Não tinha nada. Então foi tudo na conversa, olha, tá assim, assado, blá, 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 blá. Só que aí a minha sorte é que muita gente lá do Beco já era nosso cliente, né? Eu conheço, tô vendo o sucesso que vocês estão fazendo. O Instagram já tava com quase 30 mil pessoas na época, né? Caramba. Então foi um negócio muito, muito rápido. E aí nós alugamos, reformamos, e aí no dia da inauguração dessa primeira loja no Beco, a gente ficou em número 1 no iFood. Na inauguração, a gente vendeu mais do que as 2 lojas do Madeiro, com 48 metros. Né? Então, assim, foi um negócio, a galera do iFood me ligava, formou uma fila aqui até a esquina, foi um negócio surreal. Aí que veio a galera, quero abrir franquia. A gente não tinha pretensão na época em vender franquia, né? Tudo foi acontecendo naturalmente, Naturalmente, então, né? exatamente. Aí nós contratamos a Xerto, que é uma empresa especializada em franquia, eles estruturaram tudo para que a gente pudesse começar a vender as franquias, né? Uma perguntinha que várias pessoas já me fizeram, eu sei até mesmo a resposta, porque eu fui na inauguração deles, que por sinal foi um sucesso, tá, gente? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas se vocês têm algum sócio. Sim, nós temos, hoje, né, nós vendemos um percentual da empresa para um fundo privado de São Paulo, faz 3 semanas, né, e aí eles entraram. Mas até então, nesses primeiros 5 anos, somente eu e a Lari. Tá. E vocês pretendem vender mais alguma coisa dentro disso ou não? Foi vendeu para esse e agora quem quiser só... Sim, o nosso sonho realmente um dia é vender a empresa, né? Sim, a gente sempre monta negócio para vender, né? Tudo tem um tempo, né? Eu acho que a gente já trabalhou muito, inclusive. Mas assim, o momento agora é de expansão e estruturação. Então, existe um momento certo para fazer isso, né? Então, a gente pensa daqui uns 3 a 5 anos realmente fazer a venda total da empresa. Muitos empresários trabalham em cima disso, né? De tipo, monta a empresa, faz tudo acontecer, estrutura, gera todos os lucros, vende e vai depois, monta depois outra empresa. E assim vai, né? Tem muita gente que tem esse... Porque a minha ambição, Nubia e da Larissa, a gente gosta muito de viajar, né? E eu acho que o dinheiro, ele está muito atrelado à qualidade de vida. Então, não adianta você trabalhar igual um doido, né, para ganhar dinheiro, sendo que você não pode usufruir desse dinheiro, né? Sim. Então, fazer a venda, eu tô com 35 anos, eu quero com 38, 40 anos já tirar o pé do acelerador. Sim. Não adianta a gente viajar para fora lá com 75 anos de idade, você vai para a Europa lá fazer o quê? Caminhar. Não 2 adianta minutos. viajar e ficar louco lá. E também não adianta você viajar e não ter capital para fazer uma boa viagem, né? Que você não consegue ir para lugar nenhum. Então, a minha ideia é, com 40, 42, já começar a tirar o pé do acelerador. Parar de trabalhar, a gente não pretende parar nunca. Né? Mas investir em alguns business que a gente fique somente mais na parte administrativa, assim, que gere menos dor de cabeça diária, digamos assim, entendeu? E sorte de quem comprar, tá, gente? Porque hoje o negócio tá redondo. Nós tivemos lá nesse final de semana. Eu via muito
as pessoas falar do famoso catupiry empanado. Nossa senhora, o que foi aquilo? E eu só ficava com aquela cara de paisagem, né? Porque eu não tinha tido oportunidade ainda de ter experimentado. E realmente, não é porque vocês estão Cada um aqui, leva pra não. você, né? A Day não leva pra mim, tá, gente? Não é porque vocês estão aqui, não. O lanche de vocês é acima da média, é fora da curva. Então, assim, não é por nada, não é por acaso que vocês estão onde vocês estão hoje. Né? Então, com certeza, vocês merecem o lugar que vocês estão e com certeza aí vai aparecer muitas pessoas querendo, né, fazer parte de tudo isso, porque o negócio é bom. Tudo que é bom, Lucas, a gente quer estar por perto. Tudo que é bom, a gente quer para nós, a gente indica. Eu sou muito assim, né? Várias pessoas, eu faço propaganda de muitos amigos meus que tem muito mais coisas hoje no mercado, muito mais nome do que eu falo, você é sócio? Eu falo, antes fosse, eu faço mesmo de coração, faço de graça, porque tudo que é bom a gente tem que indicar. Né? Sim. Vocês veem aí, até mesmo a Outfit, eu faço questão, entendeu? Eu sou amigo deles, não tenho nada, eu sou amigo, eu faço porque o negócio pra mim tá voando e vai voar cada vez mais alto, eles colocam muito amor e carinho, e é o que eu vejo em vocês também, né? Vocês colocam muita energia, vocês se dedicam, tem toda uma história aí durante muito tempo, hoje vocês já estão usufruindo da parte boa, né? Mas muitas vezes as pessoas só vê a pinga que vocês tomam, né? O joelho, o cotovelo, testa ralada. Não vê, Ninguém vê, né? Viu? O Lucas e a Larissa já deram uma aula aqui hoje em meia hora de podcast, né? Mas conta pra gente, o que mais deu errado no caminho, assim? Nossa, tudo. O que vocês Eu podem... acho assim, teve uma hora que você falava assim, não, quero desistir, não aguento mais. Várias vezes. Na verdade, os erros, eles são muito maiores do que os acertos, né? A gente aprende com os erros, né? Então, quando a gente fala em operação física de restaurante, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um chapeiro, ele tá num dia ruim ali, ele coloca um prego dentro do hambúrguer e uma criança come. Acabou a empresa. Acabou. Então, o negócio de alimentação é diferente. Quando você tem uma loja de calçados, por exemplo, o produto já vem pronto, é só você fazer a venda. Então, você contrata bons vendedores, né? A área da alimentação, ela dá muito dinheiro, mas ela é extremamente trabalhosa. Domingo, por exemplo, né? A gente inaugurou no sábado, domingo faltaram 2 funcionários. E eu fui para a loja. E aí eu cheguei lá, eu estava limpando mesa. E aí 4 amigos meus chegaram, né? Eu acomodei eles, aí gravou um vídeo para um outro amigo nosso, tá vendo? Você acha que é fácil, não sei o quê. Então assim, você acaba você não pode largar o negócio, né? Então, a gente já teve problemas com funcionários, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês, não vou dar nome, né? Mas assim, a gente contratou um funcionário na primeira loja, né? No começo do negócio. E esse funcionário chegou com um currículo, que ele já tinha trabalhado no Dom, com Alex Atala, que um currículo gigantesco, né? E ele foi para a cozinha, ele era muito bom, ele era chapeiro e tal. E aí passaram-se umas 2 semanas, eu estava comendo na Alquiber ali do lado, conversando com a dona. E ela falou assim, que legal, né? O negócio tá crescendo rápido, tá formando bastante fila. Inclusive, conversei com o seu sócio esses dias. Falei, que sócio, né? Aí ela falou assim, o fulano. Eu falei, não, mas o fulano não é meu sócio. Ela falou, não, ele falou que era seu sócio, que vocês têm várias hamburguerias em São Paulo. Isso eu nem tinha começado a vender franquia. Eu falei, não, essa daqui é a primeira, né? A gente tá pensando em fazer uma expansão, né? Só que como o cara era muito bom e na época eu a gente tinha acabado de começar a estruturar com a Xerta, tava focado na estruturação, acabei deixando passar, né? Aí passaram-se mais 2, 3 semanas, o meu gerente me liga. Ô Lucas, tudo bem? Falei, tudo. Fulana tá aqui, vai começar hoje no caixa, né? Que você indicou ela. Falei, o quê? Que não indiquei ninguém, não. A equipe já tá formada. Aí ele falou assim, mas quem que te contratou foi o Lucas? Ela falou, não, foi o fulano que me contratou, o dono daqui. Aí o cara, que era funcionário nosso, ele começou a se passar por dono, e eu acho que ele, não sei se ele tava querendo sair com essa menina, o que ele tava fazendo. Ele falou, vai lá, procura o Alex que você vai começar a trabalhar hoje.
E aí o Alex, que era nosso gerente, falou, me passa o áudio. Aí tava o áudio lá do cara, oi, porque eu sou o dono aqui, muito prazer, meu nome é fulano de tal, né? E eu falei, não, Alex, pode dispensar, a gente não vai contratar essa menina. E eu cheguei lá no outro dia, chamei o cara, falei, viu, você tá se passando por dona? Não, imagina, eu falei, não, eu tenho provas, né? Tem áudio. Se ele, não, duvido que você tenha áudio. Eu peguei e coloquei, né, o áudio. Aí o cara ajoelhou no chão, não, pelo amor de Deus, não quero ser mandado embora. Falei, então faz o seguinte, vai numa psicóloga, né, traz um laudo aqui pra mim, que você está apto a trabalhar, né? Ele foi na psicóloga, trouxe um laudo que ele não estava apto a trabalhar. E aí, no dia seguinte, ele foi lá buscar as coisas dele na hamburgueria, né? E ele falou pro meu gerente, não, porque o Lucas acabou com a minha vida, ele destruiu meu sonho. O Alex, mas como assim, né? Não, porque eu tava me formando para ser piloto de avião e eu larguei a minha carreira para vir trabalhar aqui com ele, né? Em busca de um sonho. Então, assim, a gente já passou por tudo que vocês podem imaginar, desde funcionárias que falaram que o diretor estava assediando e a gente colocou na psicóloga e a gente descobriu que era mentira, que a pessoa tinha inventado tudo aquilo lá. É que a gente fala, Sim, hoje em dia tudo- nada mais surpreende Nada a gente. mais, né? nada Nada. mais. Chega um problema, a gente fala, mas Só mais um. tá, vamos resolver. Desde ações trabalhistas, que na ação trabalhista está constando que a pessoa entrava numa câmara fria e naquela determinada loja não tinha câmara fria. Assim, tudo que vocês podem imaginar, a gente já passou, né? Desde problemas com franqueados que abrem loja e não vão na loja, funcionários roubando a loja. A gente teve um rombo na primeira loja de 70 mil reais. Então, assim, a gente já passou por tudo que vocês podem imaginar, né? Então, as dificuldades, os problemas, eles sempre foram infinitamente maiores Sim. do que os ganhos, né? Eu falo todo dia a mesma frase pra Estela. O ser humano tá louco, louco. Estela. Porque é A gente fala a mesma impressionante. coisa. É impressionante. Coisas assim que, tipo, áudio, essas coisas que eu falo, Estela, eu escutei 3 vezes. Escuta, né? Pra Porque, ter assim, certeza. pra ter certeza, porque às vezes eu falo assim, não, eu tô interpretando errado. Aham. Né? Não deve ser isso. Eu tô confundindo, né? E situações que acontecem no dia a dia que eu falo, Estela, daí ela fala, realmente o ser humano tá louco. Virou a frase da tuba. Nossa, que às vezes acontecem as coisas que ela fala, como você disse, o ser humano tá louco. E é muito doido. Porque assim, as pessoas, e principalmente a mentira, eu sou uma pessoa que assim, eu sou passiva para tudo que vocês possam imaginar. Eu falo que sagitariano, a gente guarda memórias boas e dinheiro. O resto, play, entendeu? É assim, eu posso brigar com vocês aqui, ô Lucas, você falou mal de mim. Ah, falei, não, eu tava irritado com você, eu falei, não. Mas desculpa, então tá bom, vamos se divertir. Não sou de levar mesmo, mas eu tenho muito problema com mentira. Então, assim, ó, faço o que você quer, mas assume, pede desculpa, play, beleza, vamos fazer as coisas acontecendo. Mas hoje em dia a gente assiste cada coisa que a gente olha e ela fala, essa irmã tá doida, né? Nada mais hoje em dia surpreende a gente, né? A gente já A gente passou fala nada por mais tudo, perfeito. né? tudo que vocês podem imaginar dentro da empresa já aconteceu, então a gente já tá bem calejado, né? No começo a gente tomava as dores, não dormia. No começo, né? Fica meio deprê, Passava né? mal, né? Nossa, quando a gente ia passava- mandar um funcionário embora, eu ficava tão nervosa. Eu imagino você mandando uma história pra Eu ficava muito nervosa. Boazinha. Não tem como. Ai, Lucas, por que você tá nervosa? Eu falava, Quem tô que muito mandava? nervosa. O Lucas. Você, Lucas. Hoje são os gerentes de loja, mas no né? Os começo. diretores, né? Mas eu não, assim, a empresa não é pai de ninguém, né? O funcionário, o colaborador, ele tem que estar lá para trazer resultado, né? Eu falo, pessoal, vocês não estão aqui para fazer amizade, né? Para sair fora do ambiente, para tomar uma, ninguém é aqui amigo seu, né? Se você está num cargo maior do que a pessoa que você está saindo, na primeira oportunidade ela vai querer pegar o seu cargo, né? Então hoje a maior dificuldade nossa, e eu acredito que de todos os empresários é a gestão de pessoas, né? A gestão de equipe. Motivar os colaboradores, né? Fazer com que eles fiquem empenhados em trabalhar e dar o máximo de si na operação. Isso é a parte mais difícil hoje da nossa operação, né? Eu falo para a Larissa que hoje, se a gente estivesse num ambiente onde os colaboradores eles
tivessem dando o máximo de si, tivessem empenhados com aquilo que eles estão fazendo, a gente já estaria com 100 unidades facilmente. Então, muito difícil. A gente manda lá 100 currículos e aí as pessoas mandam 100 currículos e a gente marca entrevista, vai uma, duas, entendeu? Então, a gente está num ambiente que eu vejo que cada ano que passa está mais difícil de contratar. Muito complicado. E eu acho que talvez vocês vão concordar com o que eu vou falar. Também o problema está no que, Lucas? A ambição. Então, assim, você fecha com a pessoa, até mesmo com um gerente, que às vezes é um cargo de confiança e tudo mais, aí você fecha com a pessoa. Aí chega o vizinho, oferece R$100 a mais, ele não vê que esses R$100 a mais ele vai trabalhar mais, ele não vê que esses R$100 a mais ele vai ficar ganhando 2, 3 anos só esses R$100 a mais, sendo que se estivesse com você já estaria com 3 mil a mais. Então, assim, é muito complicado. Porque às vezes a pessoa se apega só naquela ambição, mas aqui é 100 conto a mais. Né? E aí larga tudo, chuta o balde, entendeu? E vai. E assim, tem pessoas que acabam quebrando a cara na primeira, na segunda e aprende. E eu tenho isso na família. A pessoa que, tipo assim, tem uma idade, quebra a cara a vida inteira, aí usa aquela frase assim, eu não tive sorte na vida. Oportunidade. É filho do mesmo pai, é o mesmo, entendeu? Então, assim, isso acontece muito. Sim. Né? Isso acontece muito, né? E eu acho que as pessoas hoje, na verdade, elas não querem fazer nada mais do que... Não querem sair da zona de conforto, né? Tipo assim, você foi contratado pra fazer tal coisa. Você vai fazer um ponto a mais do que foi contratada. Ela não quer mostrar o que ela sabe, ela não quer... Não, fui paga pra fazer isso aqui não é meu serviço. Isso mesmo. Gente, é aí que você mostra para as pessoas que você é diferente, entendeu? Que você pode conquistar um outro lugar, uma outra, né? Essa geração nova que tá vindo... Tá muito difícil. Tá muito complicado. Muito complicado mesmo, assim... Em relação a atraso, chegam atrasados, né? Não querem fazer nada a mais. Né? Uma dor de cabeça, não querem trabalhar. Muito atestado. A gente recebe muito atestado. É igual tá falando, a gente inaugurou sábado, no domingo já 2 faltaram. Né? Então essas faltas acabam criando um prejuízo muito grande, porque aí atrasa iFood, atrasa atendimento. Então essa parte de gestão de equipe, porque assim, eu acho que a pessoa ela tem que se motivar, né? Porque quando eu vou dar um exemplo de um chapeiro, tá? Ele vai ganhar R$2.000 na minha hamburgueria ou em qualquer outra hamburgueria de Jundiaí, né? Então, não é o valor que eles ganham, né? Quando a gente vai conversar com os funcionários, a gente pergunta, você está satisfeito com o que você está ganhando? Não, estou satisfeito. Dificilmente alguém fala que está insatisfeito com os valores, entendeu? É que realmente é muito melhor ficar em casa, assistir uma Netflix, né? Jogar um videogame, sair com a namorada para passear. A gente teve até recentemente um colaborador que a gente ia contratar, ele era muito bom. Ele falou, mas eu só não posso trabalhar de sábado porque sábado é dia que eu saio com a minha namorada para jantar. Cara, sábado é dia de maior faturamento da loja, sabe? Então eles não têm muita noção de como funciona o mundo hoje. Eles não estão dispostos a pagar esse preço. Tem um outro caso de um colaborador que trabalhou com a gente. Ele ganhava acho que R$1.800 na época, que o piso era um pouco menor, e a gente subiu o salário dele para 3,5 para ele ser gerente da unidade. Ou seja, ele ia ganhar um pouco mais que o dobro, né? E ele ficou um mês, chegou no final dos 30 dias e falou, olha, eu quero voltar para minha estação porque esse cargo de gerente é muita cobrança e a minha namorada está reclamando que final de semana a gente não se vê mais. E assim, ele tinha 22, 23 anos na época. É que também vai de perfil, né? Ele, por Mas exemplo, não tinha um perfil para ser gerente. Ele queria mas ser acomodado naquele sabe, lugar a pessoa dele. vai achar que vai ganhar, vai dobrar o valor, vai E continuar vai fazendo a continuar mesma fazendo coisa. a mesma coisa, Mas vai, todo mundo quer, né? Até mesmo dentro da minha clínica, porque assim, às vezes a pessoa que tem um cargo que ela ganha 3 vezes mais que fulano, ela fala, mas a fulana faz 3 vezes menos. Primeira coisa que eu falo, o seu salário é 3 vezes mais. É, isso mesmo. Entendeu? Então assim, as pessoas também querem aquela coisa assim, quer ganhar 3 vezes Mas não mais. quer fazer aquilo. Porém, ela quer a responsabilidade daquele que ganha um X só. Só que ela quer ganhar os 3X e ter a mesma responsabilidade. Então, assim, as pessoas não entendem que o X vai vir, o dinheiro vai vir junto, mas a responsabilidade e a cobrança.
né? Porque quando você sobe de cargo, né, você contrata as pessoas muitas vezes para você não ter problema, né? O gerente, é o que eu sempre falo, o dia que o gerente chegar na empresa e ele não ter problema, morreu, ou tá com alguma coisa tá errada, porque o gerenciar as pessoas é muito difícil. Então não é todo mundo que tem um perfil. As pessoas têm que entender que o cargo vai subir, a cobrança vem junto e o dinheiro também vem junto. A pessoa só quer pegar o quê? O dinheiro. E a responsabilidade não quer. A cobrança não quer. Na minha primeira empresa, que foi chefe, né, a gente alugou uma casa e eu morei 2 anos praticamente nessa casa, entendeu? Eu dormia no sofá, a gente almoçava num real direto, né? Então tá almoçando assim, tá com um de gente do lado. Então tem que pagar o preço, né? Não adianta, não adianta. E a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço, né? Eu lembro que quando eu comecei a empreender, né? O sócio do Tony, que é meu cunhado, ele tinha escola de inglês, né? E nós íamos fazer divulgação dos cursos dele nas escolas estaduais, né? E muitas eram em periferias, né? Então, assim, a gente chegava lá 7 horas, 8 horas da manhã para fazer essa divulgação nas escolas, e os bares estavam cheios, a galera jogando bilhar, molecada empinando pipa, sabe? Então, assim, não estavam buscando um trabalho, não estavam correndo atrás, né? Então, recentemente eu estava até assistindo o podcast lá do Thales Gomes, né, que é o fundador da G4, né, que foi um empresário versus 30 CLTs, né? E assim, a galera eles não têm muita noção do que eles estão falando, né? Eles querem todos os direitos sem nenhum deveres, entendeu? Então é isso que a gente tá vivendo numa época bem complicada para quem quer empreender e precisa de mão de obra, né? Isso é, assim, em geral, todos os empresários que eu converso, independente do ramo, é uma reclamação... Tem a mesma dificuldade. Uma reclamação geral, né? E soma-se a altos impostos que a gente paga aqui no Brasil e as leis CLTs que não funcionam. Teve até um caso de um diretor nosso que estava contando, né? Bem legal isso daqui pro podcast. Ele trabalhava no McDonald's, vou resumir, tá? Ele trabalhava no McDonald's e aí a gerente tinha uma câmera, né, em cima do caixa e mostrou a gerente pegando dinheiro, na época era muito dinheiro, né, pegando dinheiro e colocando dentro da calcinha assim, né, e pegaram na hora, chamaram a polícia, atuaram ela em flagrante, prenderam a menina. E ela foi lá, entrou com uma ação contra o McDonald's e ganhou a ação, porque ela falou que ela estava colocando o dinheiro lá dentro para o dinheiro não ficar no caixa, para tipo assim, não ser roubada. E como ela não saiu da unidade, não teve o flagrante de roubo. O dinheiro estava dentro, estava com ela, entendeu? E ela conseguiu reverter, e ela foi uma ação assim milionária que ela ganhou contra o McDonald's pela exposição que ela teve de ser presa, tudo mais. Então, a gente vê, né, recentemente, um funcionário do Pão de Açúcar, o cara chegou bêbado lá, não conseguia nem andar, o Pão de Açúcar mandou o cara embora, ele entrou com uma ação contra o Pão de Açúcar e ganhou, alegando que ele era alcoólatra, né? Então, assim, leis a favor do empresário hoje no Brasil não... Tá muito difícil, né? Muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Lucas e Hilário, o lanche de vocês, ele é um lanche totalmente diferenciado, como a gente já falou, nós que já provamos, mas da onde vocês tiram a ideia? Porque os hambúrgueres é coisa bem diferente do que tem ali no mercado, né? Eu não consegui, eu comendo o lanche de vocês, eu vendo o bolinho de vocês e tudo mais, a batata é bem diferente. Vocês acabaram se inspirando em algum local, você que já morou fora e tudo mais, ou foi tudo coisa da cabeça de vocês? Vou escrever um cardápio diferente do que tem no mercado, porque também para você ser igual hoje em dia já é difícil, né? E para você ficar também copiando, né? Então dá para ver que o cardápio de vocês é bem diferente, além de ser maravilhoso, é bem diferente. O que vocês se inspiraram e quem monta esse cardápio? Foi assim, lá no comecinho, né, quando a gente iniciou no apartamento, a Larissa gostava muito de fast food, né? De McDonald's, ela sempre gostou muito de fast food, Shake Shack. Não, o meu favorito era Five Guys. Five Guys. Não, tô falando no Brasil, né? Que no Brasil não, quando eu morava lá. E aí, quando eu voltei pra cá, eu falei assim, não, vamos fazer alguma coisa parecida com Five Guys, porque não tinha aqui, né? Então, é aquele lanche com maionese, aquele lanche com bem, molho, né?
E aí eu falei, não, amor, então eu vou fazer um lanche estilo Five Guys, Shake Shack, McDonald's, só que com ingredientes de qualidade, para você ver, né, como o que vai sair aqui do que eu tô preparando. E aí foi aí que veio a ideia do Fast Food Premium, né? Que foi nós que criamos o conceito no Brasil, não existia até então o Fast Food Premium, né? A maioria da galera que trabalhava com Smash era assim uma carne muito ruim, um pão muito simples, né? Então a gente iniciou esse conceito aqui no Brasil, né? Nós somos os pioneiros, né? Em trazer um Black Angus, uma carne, um novilho de Angus, um cheddar inglês pro smash. Todos os nossos lanches contêm maionese. E aí o cardápio inicial foi assim o básico bem feito. Então a nossa ideia era que o cara comesse um lanche que remetesse a um McDonald's, só que 1000 vezes melhor, né? Trazendo aquele sabor do fast food, só que com uma qualidade muito melhor. Isso deu muito certo, porque aqui no Brasil, até então, existia o fast food, existia o hambúrguer gourmet, existia o hambúrguer artesanal, né? Que é hambúrguer artesanal ali que a galera faz na churrasqueira, né? Aquele hambúrguer um pouco mais alto. Existia também aquele conceito estilo o burger e o cabana, que é um fast casual, que a gente chama, né? Mas o fast food premium não existia esse conceito. Então agradou. Então o cara que gosta do hambúrguer artesanal alto, ele gosta do nosso lanche, porque a gente tem um hambúrguer alto lá, mal passado, Mas no sabe? começo a gente só tinha Mas no Smash, começo a gente né? só tinha. Começou com Smash? Só Começou com com Smash. Eram 4 lanches no começo: x-salada bacon, x-bacon e x-burger. E aí quando veio o São Paulo, né, era um lanche que era para entrar no cardápio sazonal, bombou tanto que ele acabou virando. Por isso que ele chama São Paulo, porque os outros tem tudo nome de Nova York. Os lanches que não tem nome de Nova York eram hambúrgueres sazonais que ficaram no cardápio. E aí bombou tanto que até o Outback, depois de um ano, copiou, né? Hoje o Outback tem um lanche com catupiry empanado também, mas, né, fomos nós os pioneiros, né? Mas respondendo a sua pergunta, a Larissa sempre me ajudou, né, na montagem do cardápio. Eu sempre fiz muita pesquisa de mercado, porque não adianta colocar o que eu gosto, mesmo comendo todos os lanches, até o vegetariano, né? A Lari às vezes pede, ela não aguenta comer, eu como, porque é um hambúrguer de shimeji, tá? Que é maravilhoso. Enfim, a gente sempre vê o que a gente gosta e o que o público gosta, o que está vendendo, né? A gente não faz hambúrguer porque o hambúrguer somente que a gente gosta, tem que ser algo vendável também para o público. Então eu faço muita pesquisa de mercado. Você também fez gastronomia, Fiz né? Tem esse gastronomia. conhecimento pra montar. O cardápio que a gente lançou há um ano atrás, a gente ficou um tempo lá em Nova York, a gente foi em várias hamburguerias de Nova York, e aí na volta o meu voo atrasou assim muito. E aí como eu tenho dificuldade em dormir em avião, eu montei o cardápio inteirinho na volta de Nova York para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, o cardápio inteiro já estava montado. Aí eu fui para a unidade do Shopping Morumbi, fiz todos os testes e tudo que foi desenvolvido lá a gente acabou colocando. Então eu trouxe muita ideia de Nova York para cá nessa época, né? Caramba, que aula! Hein? Falei, 30 minutos de podcast, já dando aula já. Gente, vocês não aprenderem agora. Gente, teve uma virada de chave? Teve várias, né? A primeira foi quando nós estávamos lá Aí depois você conta as suas, tá? Mas para mim, assim, a primeira foi quando nós estávamos lá na minha avó, na segunda semana. E aí a minha tia falou, olha, Lucas, teve uma menina que comeu aqui, ela é filha de uma amiga minha, e a menina já viajou o mundo inteiro, e ela falou que foi o melhor hambúrguer que ela já comeu na vida. Eu falei, porra, né? Então, assim, é diferente, né? Quando você pega uma pessoa que já viajou o mundo inteiro e comeu em várias hamburguerias em São Paulo e no mundo falar que foi o melhor hambúrguer que ela já comeu, e ela pediu um cheeseburger. Então, assim, era básico, bem feito mesmo, né? Essa foi, assim, a primeira virada de chave, né? Pelo menos para mim, assim, que eu vi que realmente o meu produto era tudo aquilo que a galera tava falando. Porque é diferente quando você pega a opinião de uma pessoa que não tem tanto conhecimento, assim, né? De outra que tem muito um conhecimento vasto naquilo que ela tá falando, né? Então essa foi uma virada de chave muito grande para nós, né? Eu acho que pra mim foi quando a gente vendeu a primeira franquia.
Porque, na verdade, a gente tinha uma loja aqui em Jundiaí e pra gente tava bom, né? Mas aí quando chegou uma pessoa interessada em comprar uma franquia, aí pra gente... Nossa, eles querem ter a nossa marca em outra cidade, então realmente eles gostam do produto, sabe? Então pra mim, eu acho que ali a gente percebeu que a marca ia crescer, sabe? Que a gente explodir, tinha né? chance de crescer como a gente tá hoje, mas eu acho que pra gente foi um susto, assim, sabe? Tipo, uma franquia, a gente não tinha nada estruturado, né? Aí que a gente foi atrás da Xerto pra poder estruturar. Então eu acho que essa virada de chave pra gente, assim, foi o que mudou a empresa mesmo. E teve outra grande também que foi um marco, né, que foi a entrada no Shopping Morumbi. Né? Para quem não sabe, quando você vai entrar num shopping, por exemplo, a Multiplan, você inicia com o shopping mais simples da rede, você traz resultado e aí você começa a galgar posições até chegar num Morumbi ou num Barra Shopping. E nós entramos direto no Morumbi, que possui o maior faturamento da América Latina de shopping por metro quadrado. Né? E a maioria das operações que estão lá são multinacionais. Então a gente conseguiu entrar assim, praticamente no melhor shopping do Brasil, né? Sem ter nenhuma outra unidade em shopping. Foi uma loucura. Que loucura, Só né? com unidade Foi de uma rua. loucura. Então, o diretor o Roberto, que é o diretor lá, que hoje é parceiraço nosso, ele já conhecia o nosso produto, as filhas dele consumiam em São Paulo. Então, ele, não, eu já conheço, e burger e tal. E o nosso Instagram, ele sempre foi muito forte, né? Muita influência, sempre fez muito barulho, né? Então, quando nós entramos no Shopping Morumbi, né, a minha mãe perguntou assim... mas quanto que vocês vão pagar de aluguel? Eu falei, 125 mil. Ela falou, no ano? Eu falei, não, por mês. Ela falou, não é possível. Vocês estão loucos. Vai. Muito louco. E quando a gente começou a vender franquia também, né? A minha mãe falou, nossa, mas vocês estão com uma loja em Jundiaí, já tá bombando, pra que tudo isso, né? Os familiares, eles ficam com medo, né? Com receio, né? Porque o negócio começa a crescer muito rápido, você vai, querendo ou não, aumentando o padrão de vida muito rápido também, as pessoas vão percebendo, vai fazendo barulho, né? Sim. E chegava lá ontem, né, a gente foi no Oba, ali no supermercado, aí a moça falou, eu vi você no jornal, às vezes você tá no estacionamento, não é, você não é o fulano do Burger. Olha. Então, assim, é gratificante isso, né, é bem bacana, né, mas as pessoas, assim, até as pessoas do nosso redor surge uma preocupação, né, de familiares, né, porque o negócio começa realmente... Eu acho que a única que não teve isso foi minha mãe, né? A mãe Que o dela... quê? Mais A escolada. minha mãe, ela sempre, desde o porque ela começo. teve restaurante japonês, né? Então, como ela já tinha, igual meu pai é um excelente comerciante, né? Mas ele não tem esse espírito empreendedor, né? Então... E aí o primeiro empréstimo quem fez foi minha mãe também, então ela sempre tava ali com a gente, né? Não, vou pegar, vai dar certo. Vai, amor, será? Não, vai. E a empresa hoje no Brasil, ela sempre precisa de caixa, né? Não tem como você alavancar tão rápido porque o retorno de uma hamburgueria, o payback de uma hamburgueria demora 18 a 24 meses, né? 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até mais, né? Dependendo da operação, pode chegar até 4, 5 anos para você ter o retorno do investimento. Então, nesse meio tempo, você tem que se virar, porque os boletos não param de chegar, né? E aí é uma coifa que queima, e aí 70 mil reais numa coifa, numa tubulação, aí um ar-condicionado que queima, então você tem que gira muito dinheiro, né? Então você tem que estar sempre buscando o capital, né? Não tem jeito. E você ali, vocês não têm noção de como as pessoas veem por fora, né? Ver vocês por fora, assim, né? O tão grande que vocês estão, né? No começo A gente não tem Não. noção. Eu não tenho noção nenhuma. Ela, no começo, assim, foi bem impactante, assim, a gente já chegou a tá no shopping, posso tirar uma foto com você? Verdade. Teve uma vez que nós fomos num restaurante italiano lá de São Paulo, comemorar o aniversário da Larissa, e aí o cara que veio pegar o nosso carro para colocar no valet, né? Falou, vocês não são o casal do EA Burger e tudo, tá? Eu falei assim, ali, pode tirar uma foto comigo? Claro, né? Então, assim, todo mundo que reconhece a gente, eu sempre tento dar uma atenção, né, conversar, mas eu acho que uma coisa, Nubia, que eu percebo, assim, que
as pessoas elas começam a deslumbrar muito esse crescimento e elas perdem a essência, né? Ah, sim. Então é isso que eu e a Lara a gente busca, né? Não perder essa essência, né? Eu sempre lembro das minhas origens, então manter essa humildade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E a arrogância e a prepotência, ela sempre procede à queda. Então eu já vi várias pessoas que subiram e da mesma forma que elas subiram, elas caíram muito rápido, né? Então eu sempre tento dar o máximo de atenção para todo mundo, quando alguém vem conversar comigo. Às vezes tem pessoas que me chamam no meu direct particular, que estão começando, aí eu respondo, o cara falou, nossa, eu achei que você nem fosse me responder. Às vezes eu entro no Instagram, eu mesmo respondo o cliente, sei lá, ele chegou lá, não teve um bom atendimento, o lanche chegou frio, eu mesmo chamo o cara no direct ali, converso com ele, às vezes eu passo o meu telefone. Então eu gosto de estar à frente, né? Poderia, hoje em dia eu já estou num status que eu não precisaria fazer isso, né? Mas eu gosto, né? Que eu estava dando exemplo de domingo, né? Domingo eu estava lá na operação, eu estava limpando a mesa, recolhendo as bandejas da galera que ia embora, atendendo os motoboys do iFood, estava fazendo tudo que eu sempre fiz, né? Então, sábado, se o chapeiro faltar e se precisar não tiver nenhum freelancer, a gente não tem problema de sair da nossa casa e ir lá para trabalhar, né? E muita gente não. Agora eu não quero mais, eu tô num outro nível. Não, você está num outro nível e você nunca vai estar, né? Então, manter essa essência e a humildade é a base de tudo, né? Conversar com todo mundo de igual para igual, e não ter aquela soberba, né? E aquela arrogância. Então, eu vou lá no shopping, eu converso com todos os colaboradores, a gente trata todo mundo assim muito bem, com o máximo de educação, até quando fazem alguma besteira, ou quando a gente vai mandar embora, a gente explica, ó, você está sendo demitido agora por conta disso, disso e disso, você tem isso para melhorar. Antes de fazer a demissão, a gente sempre trabalha três advertências, né? Então ninguém vai ser demitido do nada na nossa empresa, todo mundo tem a mesma chance de crescer dentro da nossa empresa, entendeu? Então, assim, eu acho que muitos empresários, quando começam a atingir um certo nível, começam a ostentar muita coisa, né? Aquilo lá o dinheiro começa a mexer na cabeça da pessoa e ela acaba perdendo a essência e quando vem a queda ela toma aquele tombo, né? Então... Mas eu acho que pra gente, assim, como diariamente o nosso trabalho é bem corrido, assim, a gente vai em loja, a gente volta, trabalha de casa, faz reunião, a gente não tem muita noção desse status que a gente tem, sabe? Eu acho que a gente começa a reparar quando a pessoa fala, nossa, mas vocês chegaram até aqui, né? Como que vocês fizeram pra conquistar tudo isso? Aí a gente para e fala, nossa, verdade, né? Porque assim, no dia a dia a gente tá ali, né, no trabalho. Não tem noção, né? Não tem noção. Então aí quando as pessoas chegam, falam pra gente que aí a gente fala, nossa, realmente. No nosso prédio mesmo, né? A maioria que mora lá é idoso ou pessoas bem mais velhas, né? E aí eu vejo quando eu tô saindo pra pegar um delivery, né? Tô descendo com bermuda, chinelo, boné e camiseta, né? Vários franqueados já tem de boné, de camiseta. Não gosto de ficar... não gosto, né? Uma coisa que eu sempre falei pra Larissa, falei, eu nunca vou trabalhar de terno, gravata, Paulo, porque eu não gosto, eu não quero perder essa minha essência. Então eu tô sempre de tênis, calça jeans e camiseta preta básica, assim, às vezes de boné e tal. Eu também não gosto de usar relógio, nem colar, nem nada do tipo, né? E aí o pessoal lá no meu prédio fica olhando assim, né? Tipo, o que será que esse cara faz? O que será que esse casal faz? É porque é tão jovem, morando num prédio, né, um pouquinho mais bacana, assim, né? E eles ficam olhando com aquela cara, né? E aí quando eu entrei no grupo dos moradores, né? Aí o meu amigo, né? O pai dele tá lá no grupo, falou, esse daqui é o Lucas, ele é proprietário do EA Burger, né? Aí o pessoal, nossa, conheço a história de vocês, não sei o quê. Então a galera falou, será que esse cara é traficante? Eu não ia falar, mas né, eu ia falar, certeza que eu ia falar, funkeiro, traficante. E ela? Jogo de mulher tigrinho. Né? Não, você é a banqueira, ela joga no tigrinho. O que será que eles fazem, né? Então surge aquele preconceito, mas aquela
curiosidade, né? Sim. De estar tão jovens assim, né? Então, é bem legal. Mas tem aquela frasezinha do Instagram, com certeza vocês já viram, trabalhem e ganhem muito dinheiro para as pessoas olhar para você e falar, é o quê? É o job, garoto de programa, traficante. Porque assim, né? As pessoas primeiro elas querem acabar, né? Elas nunca vão, né? É sempre assim, ou ganhou na Mega Sena, ou é job que tá fazendo. Não né? querer ralar, né? Pra Nunca. conquistar. É impressionante como que as pessoas diminuem, tanto o homem quanto a mulher, né? A mulher mais ainda. Mais né? ainda. E hoje, assim, 90% dos bilionários do mundo, eles conquistaram dinheiro do zero. Então, só 10% hoje é herdeiro. Porque a maioria dos herdeiros, eles perdem o Torra dinheiro. tudo, né? Eles Não não sabe o valor. sabem. Porque uma coisa é você ganhar dinheiro, e a outra coisa é você conquistar aquilo que você tá ganhando, saber trabalhar aquele dinheiro, né? Tanto é que quando a gente lê notícias, a maioria das pessoas que ganharam no Big Brother perderam tudo, Sim. ganharam na Mega Sena, perderam tudo, porque eles não sabem trabalhar o dinheiro, né? Não tem conhecimento do dinheiro, né? Então acaba Torrando tudo. torrando tudo. Primeiramente, eu Uma queria Uma agradecer a aula. vocês. A gente adora quando é um bate-papo leve. Eu acho que daí 1h05, mais ou menos, de podcast. Eu espero que seja passou o rápido, primeiro. Boa, né? Você vê como Você é? fala muito. Eu espero, assim, que, sinceramente, seja o primeiro de muitos. Vocês inspiram, né? Eu acho que pessoas como vocês sempre têm que estar vindo colocar a carinha de vocês mesmo. Eu acho que hoje vocês têm que se considerar um dos maiores empresários de Jundiaí. Tem toda uma história, uma bagagem. E o mais bonito ainda, não é desmerecendo quem é filhinho de papai, quem já vem de um berço e só leva e não precisa trabalhar, mas vocês é o que o Lucas acabou de falar, vocês construíram toda uma história, né? Pode ter o pai, a mãe por trás que ajudou ali, pegaram, mas vocês trabalharam, vocês dormiam 4, 5 horas por dia. E eu acho que histórias como essas a gente sempre tem que contar, né? Porque hoje em dia, igual, é muito fácil. As pessoas falam, você viu? Ele vai contar a história de como ele conquistou o primeiro 1 milhão. Eles vão contar. Vem do funk, né? Tem todo um preconceito, né? Tigrinho, né? Já vamos colocar na legenda, não é job. Não é job, não é tigrinho. Porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, né? A gente sabe que muitas pessoas conquistam um primeiro 1 milhão se vendendo. Nada contra, cada um vende o que quer, né? Cada um faz o que quer. Mas quando tem uma história bonita e honesta, como a de vocês têm que expor, vocês têm que contar para todo mundo, todo jundiaense tem que saber quem é vocês, porque isso é um orgulho para nossa cidade, né? Então, para nós é uma honra ter vocês aqui, saber de vocês mesmo a história, porque eu já sabia várias histórias de vocês e todas positivas, tá? Nunca ninguém, Eles contando. nunca vocês contando, tá? Então, vocês vão receber vários convites do Forecast para vocês sempre estarem A aqui. gente que agradece a oportunidade. Foi uma delícia. Obrigada, viu? Foi muito legal. Eu queria deixar um recado, né, para quem está começando a empreender, né, quem está almejando realmente ganhar dinheiro, fazer sucesso e ter uma vida e uma carreira próspera, né? Primeira coisa, nunca desistir, né, porque a gente não pode na vida, assim, contar uma última história para vocês que eu acho que é legal. Pode contar. Que acabou passando, né? Nós tivemos, enquanto a gente estava negociando com o pessoal do fundo, nós tivemos 3 falecimentos na família em 3 semanas, né? Então morreu o vô da minha irmã, depois morreu a minha avó e depois morreu o tio da Larissa. As 3 semanas enquanto a gente estava fazendo a negociação, né? E em nenhum momento a gente chegou para eles e comentou dessa situação. Então, assim, mesmo quando você está no pior momento, você não pode deixar o seu trabalho, deixar aquilo lá, A sua vida pessoal, a sua vida afetar, pessoal né, afetar o seu trabalho. E quando a gente assinou o contrato e recebeu na sexta-feira,
na quinta-feira a gente estava conversando com eles, tinha uma reunião, e a gente estava no velório velando o tio dela, entendeu? Então, muita gente acha que é fácil, né? Mas, assim, são nessas situações que muitos acabam desistindo, né? Sim. Porque você manda uma mensagem, óbvio que eles entendem, né? Mas eu não posso transparecer isso, eu não posso passar esses problemas pessoais para frente, porque isso acaba implicando em várias outras coisas, né? E nunca deixar de adquirir conhecimento, né? Seja através de livros, de podcast, de YouTube, porque você nunca sabe de tudo. Então, eu e a Larissa, a gente está em constante aprendizado, a gente está sempre lendo, buscando informações e visitando os concorrentes, indo em hamburguerias novas de São Paulo, vendo o que está acontecendo no mercado. Então, essa busca por conhecimento, ela nunca pode parar. Você tem que sempre dar o seu melhor, né? Buscar esse conhecimento e aplicar também, porque não adianta ter conhecimento e não aplicar, e sempre dar o seu melhor, né? Por mais caótico que seja o seu dia, que a gente tem aquele dia que, porra, hoje eu não queria ter levantado da cama. Isso não pode interferir, porque sempre vai ter algum problema, né? Esperar a hora certa para empreender, isso não existe, não tem hora certa. Você vai começar a empreender sem dinheiro, você vai começar a empreender mesmo todos os seus familiares sendo contra ou sendo a favor, ou estando num país que não ajuda o empreendedor. Isso tem que estar na sua veia e você tem que correr atrás disso, senão o negócio não vai acontecer. E dar ouvidos também para aqueles que merecem, né, Lucas? Porque, assim, às vezes as pessoas chegam para você, Lucas, a inauguração foi muito boa, mas eu mudaria isso, 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 isso. Aí você vai falar, tá, mas daí quem é essa pessoa? O que ela tem? Quem é ela na fila do pão para querer, né, dar uma opinião? Qual o conhecimento que ela tem? Porque hoje em dia realmente é isso. As pessoas, eu acho que às vezes passam até por mal educadas, porque você tem que dar opinião quando as pessoas perguntam sua opinião, né? E as pessoas saem atropelando tudo. Ela não tem uma vivência, ela não tem experiência em nada disso. Mas elas chegam e querem falar, então, eu acho que você deveria colocar uma fatia a mais de queijo, né? Mas baseado no quê? Não tem, ela apenas quer dar a opinião dela, né? Eu acho que isso... Baseado na minha opinião. Baseado na minha opinião, né? Então, as pessoas tomarem cuidado com isso e aproveitar a oportunidade. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu até paro para pensar se isso realmente é uma qualidade, porque eu deixo a Estela, a clínica, todo mundo doido quando a palavra é oportunidade, né? Não, mas eu acho que eu aprendi muito isso com você também, porque a gente não perde nenhuma. E assim, Eu cheguei a essa conclusão, que a gente não perde nenhuma. E às vezes acontece muito isso na clínica. A gente tem algumas possibilidades de eventos, né, que é muito bom e tudo mais, com grandes marcas patrocinando, daí fala, não dá, né? Você tem uma equipe com 15, não com 150. Eu falo, mas e se? Não, e se... podemos tentar. Eu falo, opa! Você gosta. E eu acho que tem aqui, a oportunidade, às vezes ela vai bater uma vez ali na sua porta. Passou? Tchau, meu filho. Você tocou num ponto muito importante, só para a gente finalizar, né, Nubia? É um ponto até um pouco polêmico, né? Mas, assim, eu só ouço opiniões de pessoas que estão ou no mesmo patamar que eu, ou superaram esse patamar. Embora pode ser familiar, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, eu sempre tento filtrar ao máximo, né? Mas quando eu busco alguma coisa, ou por exemplo, vou buscar informações sobre administrar uma empresa, vou procurar o CEO desse médio, vou procurar Flávio Augusto, vou procurar o Felipe Tito, que são pessoas que já passaram aí dos 300, 500 milhões de reais, entendeu? Então, isso eu falo para todo mundo, né? Você quer buscar o primeiro milhão, não adianta você ouvir pessoas que nunca conquistaram nem os primeiros 100 mil, não tem como, porque ela não sabe como chegar lá, então ela vai passar uma visão de vida, uma visão errônea daquilo lá que você está buscando, entendeu? Então, sempre buscar conhecimento em pessoas que já ultrapassaram aquilo que você quer fazer. Quer ser piloto de Fórmula 1, vai estudar o Ayrton Senna, vai estudar os grandes corredores. Quer ser um jogador de basquete, vai estudar o Michael Jackson, vai estudar o seu vizinho que está arremessando, assim, entendeu? Michael Jordan. Michael Jackson,
Mas, Não, deixa essa parte. enfim, sabe, você sempre buscar pessoas que estão num status, né, e que já conquistaram num nível mais alto do que você está buscando. Senão você vai ficar Senão ouvindo. você fica louco. Não, você vai Ouvindo ficar a opinião de louco todo mundo. E tem pessoas que se apegam, Lucas, a isso, né? Eu já tive, assim, paciente que sai da sala de massagem, assim, na sala, e aí, gostou? Não gostei, a massagem foi maravilhosa e tudo mais, mas eu só acho que em vez de 50 minutos, vocês têm que colocar 1h10. Mas... Aí depois eu mando pra pessoa, você já fez massagem em outro lugar? Não, nunca fiz, foi maravilhoso. A pessoa nunca fez uma massagem, entendeu? E ela quer a primeira massagem. Né? E assim, sabe? Então assim, hoje em dia, eu volto a falar aquela frase, o ser humano tá muito louco, né? E as pessoas confundem liberdade, na minha opinião, com falta de educação, né? Porque é muito feio, por exemplo, chegar e falar assim, eu falo, ô Lucas, você não tem uma camiseta aí colorida pra você vir? Né? Daí você vai falar, mas você não pediu minha opinião. Entendeu? Diferente se você falou, você acha que eu devo com uma camiseta vermelha? Aí eu tenho até liberdade de falar. Mas as pessoas estão assim, elas atropelando. Ô, Lucas, eu acho que você tivesse vindo com uma camiseta vermelha, com uma tarja amarela, né? Aí, tipo assim, você tem que manter a educação, mas é aquela coisa assim, quem disse que eu tô pedindo sua opinião? Eu vim com a camiseta preta porque eu quis. Você falou que eu tinha que vir com a vermelha? Né? Então as pessoas estão confundindo muito aí. Sim. Mas, gente, parabéns, vocês são assim. Ai, muito obrigada pelo convite, gente. Ficou à vontade? A gente que agradece Sim, pela sim, aula. sim, Né? depois. Você ficou mais tranquilo. Ficou à vontade aí? Fiquei. Que venham Muito. muito mais aí. Acho que a gente tem vários temas pra gente bater um papo, pra vocês acrescentarem, pra Sim. vocês ensinarem. Você é palestrante, Lucas? Você dá? Não faz parte? Mas ele queria começar a dar, ele ama. Vamos pensar, a gente pode lançar aqui, ó. Uma propaganda sua do seu primeiro Offercast. Ele ama. Tem outras áreas que eu tenho conhecimento, né, e que eu acho que hoje eu já estou preparado para falar, né, e outras áreas eu nem entraria, né. Sim. Isso daí é algo que eu vivo conversando com a Larissa, né. Sempre que eu vou falar de algum tema, é algo que eu tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento numa conversa, eu nem entro naquele tema, né. Só E é o que você tá falando, né? Tem muita gente que não tem conhecimento, vai lá e aí você pergunta, tá, mas você tá falando isso com base no quê, né? Exato. Onde que você tirou isso daí que você tá falando? Mas uma hora que quiser, faça propaganda aqui no Ah. podcast e nós vamos estar junto com você. Obrigado. Gente, foi uma honra mesmo. Viu? Nossa, Obrigado, obrigada foi um mesmo. prazer. Foi uma delícia. E venham mais Passou vezes. rápido.